Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Novamente pedindo, se nós pudermos sentar da metade para frente para ajudar aí na organização, eu agradeço. Bem, como já foi bastante anunciado, hoje nós começaremos uma nova caminhada, uma nova matéria na nossa EBD, tendo encerrado na semana passada a nossa jornada em Colossenses, onde tivemos 35 aulas em Colossenses. E o tema, como já foi divulgado aí na vinheta no começo do vídeo, e agora no slide ali, o nosso tema é o Sermão do Monte. Em algumas poucas traduções, eu acredito, deve ter Sermão da Montanha, mas dá no mesmo. E durante a nossa caminhada, irmãos, os irmãos sabem, poucos capítulos. Nós vamos parar bastante em cada uma das divisões, percebendo que Jesus trata nesse sermão de diversos assuntos, diversos tópicos importantes para a vida cristã. E nós vamos ver como isso vai se encaixar na nossa vida passo a passo, ok? Então, vamos para a nossa primeira aula, na primeira lição do nosso tema, nossa matéria, o Sermão do Monte, um ensino desafiador. Então, antes de mais nada, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de nos reunirmos ao redor da Tua Palavra, mantendo, ó Deus, o foco que o Senhor tem dado a esta igreja e o que está na Tua Palavra, de sermos centrados no ensino dos apóstolos, no ensino da Tua Palavra, e assim perseverando para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Nesta feita, quando acompanharemos particularmente o ensino do Teu Filho, nesse sermão tão memorável, hoje e nas demais aulas, que Tu possas aprofundar o nosso coração no conhecimento do Senhor, no conhecimento das Tuas verdades, de maneira que sejamos impactados na nossa vida de forma prática, de forma vivencial, a cada domingo, a cada lição. Dá-nos, ó Deus, do Teu Espírito nesta manhã, que nossas mentes e corações sejam tomadas para o entendimento daquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Como está ali projetado, hoje nós vamos caminhar em um texto bem pequeno, porque o nosso objetivo, na verdade, é introduzir a nossa lição com aquele título, Jesus, o Mestre por Excelência. E nós já vamos entender por que o nosso estudo está indo por este lado, por que ele está trazendo isso para nós hoje, ok? Eu preciso lá também, sempre projetando lá também para a gente poder acompanhar com mais facilidade, ok? Tá indo? Ok. A minha saiu borrada aqui, eu vou ler ali com os irmãos essa nossa introdução. Pode ir? Pode mudar? Muito bem. O Sermão do Monte é uma das peças de literatura mais conhecidas do mundo, até por não cristãos. Muitas vezes mal interpretado quando colocado apenas como bons conselhos morais, desculpe. Conhecido como a Magna Carta do Reino ou a Contracultura do Reino, ele pode ser visto como uma orientação para cristãos novos ao entrar no reino de Deus, não para que sejam meramente obedecidos, antes cridos e vividos. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, na nossa introdução, nós vamos perceber que quando Jesus traz este ensino desses poucos capítulos, ele vai trazer um ensino que vai contra aquilo que o povo da sua época estava acreditando como padrão para poder estar no reino. Porque eles foram criados debaixo da lei. E a lei dizia, faça tal coisa. E Jesus vai, não apenas no Sermão do Monte, mas em todo o seu ensino, mostrar que ele ia além da lei. Além de uma obediência externa. Além de uma mera obediência, como eu coloquei ali. Mas de uma vivência relacional com o rei deste reino. Então, um dos exemplos mais conhecidos é quando Jesus, no seu ensino,
fala sobre a questão do adultério. Então, o adultério, na letra da lei, era um ato físico, mas para Jesus era um ato até mesmo de pensamento. Da mesma maneira, se você tratava alguém mal, era a mesma coisa de um assassinato. Então, a gente para pensar, poxa, o negócio era difícil no Antigo Testamento, né? Então Jesus fala, não, é mais difícil ainda do que você pensa. Porque mais do que uma obediência externa, o que o nosso Deus quer, o que o rei deste reino quer, é uma obediência de coração. E uma das coisas que eu gosto, irmãos, de como tratar, é exatamente esse título, esse termo, a contracultura do reino. Tudo aquilo, irmãos, que o cristianismo prega vai estar na contramão daquilo que a nossa sociedade prega. Tudo aquilo que ele ensina vai estar na contramão daquilo que a nossa sociedade ensina. É quase como, nós estamos cada vez mais nisso, né? Quanto mais nos afastamos de uma sociedade mais, digamos, conservadora e tradicional, está quase assim. É só olhar o que a sociedade está fazendo e faz o contrário. E você vai chegar a acertar muito perto daquilo que o Senhor deseja da nossa vida. É claro que, como estamos falando, não é meramente um comportamento, mas está na contramão daquilo que a nossa sociedade está ensinando, aquilo que a nossa sociedade está valorizando. Então, de vez em quando você ouve uma coisa em um programa de televisão, ou geralmente é a televisão que traz isso para a nossa casa. Hoje em dia, a internet também, e você fica pensando, como é que é? Eu ouvi o que eu ouvi? E para as pessoas isso é normal, para as pessoas isso é algo tolerável. Inclusive, se você discorda daquela forma de pensar, você é intolerável. Mas nós vamos ver, meus irmãos, passo a passo nesses domingos, como que o mundo está, à medida que ele vai se afastando de Deus, mais e mais ensinos, como, por exemplo, do Sermão do Monte, vai se mostrando como um ponto fixo. Porque uma das coisas mais importantes para nós entendermos sobre a verdade, irmãos, é que ela não é negociável, é que ela não varia, certo? Então, um dos problemas da igreja hoje é que se você pegasse um crente de 100 anos atrás e transplantasse para a igreja de hoje, sim, talvez ele ficasse um pouco chocado, talvez em ver bateria, né? 100 anos atrás, talvez alguns resquícios de tradicionalismo possam chocá-lo. Mas eu acredito que se ele for um crente verdadeiro, ele vai ficar muito mais chocado com alguns outros costumes e práticas que a igreja tem hoje e que seriam biblicamente inadmissíveis há tanto tempo atrás. Sim, como eu disse, ele vai se chocar com coisas sem importância, alguns tradicionalismos, mas mais importante é como ele vai ficar perplexo com aquilo que temos permitido do mundo. Eu estou dizendo nós, irmãos, é a igreja em geral. Claro que muito disso não se aplica à nossa igreja, outras coisas se aplicam e há outras que se aplicam na totalidade. Mas como nós, igreja, temos permitido o mundo entrar em nossa maneira de agir, de pensar, às vezes de maneira até imperceptível. Eu não sei se você já assistiu um filme, eu não lembro agora o título dele, mas basicamente é um irmão literalmente de 100 anos atrás, alguma coisa assim, que de alguma forma ele contra uma máquina do tempo, ele vem no filme para a década de 80, 90, uma coisa assim, né, que o filme é já um tantinho antigo, e ele fica literalmente escandalizado. A princípio, sim, ele fica escandalizado um pouco com a moda e tudo mais, que se você voltar novamente 150 anos atrás, uma mulher de calça, mesmo a calça decente, obviamente seria um escândalo. Mas, de novo, isso é tradicionalismo, isso é coisa sem sentido. Mas, eventualmente, ele começa a perceber como a própria igreja está mal, em comparação a algumas coisas. Ponto aqui, meus irmãos, é que se eu pegasse uma pessoa de 300 anos atrás e colocar 100 anos atrás, ele também sentiria um impacto. Esse afastamento tem sido progressivo. E cada geração anterior começa a estranhar mais e mais escolhas que a nova geração está ocorrendo. Essa semana eu li que essa pesquisa com certeza também bateria muito de forma ruim no Brasil, mas nos Estados Unidos chegou-se ao menor nível de frequência de igreja nas últimas 4 décadas. Menor nível de frequência de igreja.
nas últimas 4 décadas. E esse estudo não foi agora feito apenas na pandemia, é um estudo que tem sido feito progressivamente. Talvez a pandemia tenha contribuído um pouco, mas não sei dizer. O ponto é que a coisa não está bonita. Eu concordo que essas pessoas que têm abandonado a igreja, muito provavelmente nunca se converteram. Mas o que também é preocupante, significa que cada vez mais os filhos dos crentes estão sendo criados dentro da igreja, ok? Num número cada vez maior, e a cultura lá de fora tem atraído mais do que a cultura do reino. Muito bem, assim aqueles que entraram no reino por meio do arrependam-se pregado no verdadeiro evangelho, podem agora compreender que a cidadania neste reino é algo sério, muitas vezes difícil, mas que principalmente serve como um distintivo para os súditos deste reino. Ou seja, o ensino de quão diferente deve ser nosso estilo de vida em comparação com o império de onde fomos liberados. Então lembra-se, meus irmãos, o Sermão do Monte está logo depois que primeiro João Batista, mas depois também Jesus, apareceram na Galileia pregando o quê? Deus ama vocês e tem um plano maravilhoso para a sua vida. É isso que ele pregava? Abraços em nome de Jesus. Não. Ele pregava por acaso, né? Deixe de sofrer? Não. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de arrependimento. Pastor, isso é óbvio. Não é não. Essa semana eu publiquei um texto sobre evangelismo em que eu falava exatamente da necessidade da nossa pregação ter confrontação de pecado e o apelo ou o convite, o desafio ao arrependimento. Ok? Esse mesmo post meu eu compartilhei em alguns grupos. Lá nos grupos teve gente que disse assim, o importante é pregar o amor de Deus. E coisas similares. As pessoas têm dificuldade, meus irmãos, de colocar no mesmo Deus amor e justiça. O Senhor Jesus não tinha esse problema, e João Batista antes dele também não, e Pedro depois dele também não. A mensagem dos três eram, arrependam-se, porque é chegar o reino de Deus. Arrependam-se para que venha o refrigério do Senhor, a pregação de Pedro em Atos capítulo 2. Então, meus irmãos, percebam, logo depois de Jesus falar, arrependam-se, e esse povo querer vir todo atrás dele, e eu não acho que o povo todo que foi atrás de Jesus realmente se arrependeu. O desejo pela figura messiânica era tão grande que Jesus não havia sido o primeiro a arrastar multidões. Com certeza, ele foi o primeiro a arrastar multidões, e multidões cada vez maiores, pelos motivos pelos quais ele arrastou, certo? Mas até outros revolucionários apareceram. O próprio Sinédrio diz, não apareceu fulano aí que acharam que era uma grande coisa e depois passou? Né? E aí ele, se não me engano, o conselho de Gamaliel, né, ele dá aquela palavra lá, se for uma coisa séria, se for uma coisa de Deus, vai ficar, senão vai passar. Ele mal sabia que ele estava acertando na mosca. Então as multidões que Jesus arrebanhava, não necessariamente todos eram de verdade já súditos do reino. Mas o que ele passa a fazer? Em lugar de ficar dando agradinho, em lugar de ficar fazendo... A gente tem que segurar esse pessoal. Ele não fazia uma reunião com os 12 e falou assim, o que a gente pode fazer para animar esse pessoal aqui? Bora fazer uma festa. Bora fazer... Os irmãos sabem do que eu estou falando, porque é o que se faz hoje. Se convida alguém para a igreja, se faz de tudo para agradar de tal maneira, de cercá-la de o que não for ofensivo, para que a pessoa fique, para que a pessoa não se sinta incomodada com absolutamente nada. Perceba que logo depois, irmãos, do começo da pregação de Jesus, vem o Sermão do Monte, colocado pelo menos na ordem de Mateus, onde ele começa a colocar coisas extremamente incômodas. Ele começa a pegar o padrão de comportamento, de vida e de crença dos judeus da época e dizer assim, tá difícil? Deixa eu acrescentar um pouquinho mais para vocês. Aí você pode pensar, pastor, mas se a lei era difícil, Jesus coloca uma coisa mais difícil ainda, o cristianismo se torna uma coisa legalista? Não. Porque nós nunca fomos salvos, irmãos, pela obediência de absolutamente coisa alguma. O padrão que Jesus coloca é para dizer assim, quando você nasce de novo, esse é o padrão que o Espírito quer desenvolver na sua vida. Esse é o padrão que você deve buscar na sua vida com o auxílio e com a graça que o Espírito Santo vai trazer. Porque o oposto
O pensamento contrário é a libertinagem, o pensamento de liberdade falsa, em que agora que eu estou em Cristo, por causa da graça, eu posso fazer o que eu quiser. E a gente sabe, obviamente, que isso não é assim. E aí ele coloca, irmãos, uma observação de John Stott. Para quem não conhece, é teólogo inglês, já falecido há alguns anos, grande comentarista, pregador, certo? Muita coisa, eu tenho livros dele, muita coisa que ele escreve, ou a maior parte do que ele escreve é muito bom mesmo. Uma outra discordância aí na teologia dele, mas era um homem admirável. Vamos lá. Creio que Jesus desejava que o seu Sermão do Monte fosse obedecido. De fato, se a igreja tivesse aceitado realisticamente os seus padrões e valores, como aqui demonstrados, e tivesse vivido segundo eles, ela teria sido a sociedade alternativa que sempre tensionou ser e poderia oferecer ao mundo uma autêntica contracultura cristã. E aí vem do comentário dele a mensagem do Sermão do Monte da editora Aliança Bíblica Universitária. Irmãos, o que ele quer dizer? Vamos tomar, por exemplo, o que a reforma causou, obviamente, algum tempo depois, mas em muitas das cidades e até dos países da Europa. Vamos ter uma ideia, a economia foi influenciada, a política foi influenciada, a cultura foi influenciada. Grande parte dos pintores holandeses admirados até hoje, eles eram cristãos protestantes e o pensamento reformado estava por trás do porquê que eles faziam o que eles faziam. Grande parte dos cientistas vem focado ou movido por um entendimento da criação como sendo uma manifestação de Deus, como a Bíblia ensina, em Salmo 19, por exemplo. Então, que valia a pena estudá-la, porque estudando-a nós conhecemos mais e melhor o Criador. Não tanto como a palavra, é claro, mas esse era o pensamento por trás. O que eu quero dizer, irmãos, é que a teologia movia o mundo. Movia o porquê que as pessoas faziam o que faziam. Pelo menos aqueles que conheciam a Deus, aqueles que eram cristãos verdadeiros. Só que, como o Stott está falando, como a igreja começa a perder o foco de qual deve ser o seu comportamento, qual deve ser a sua moral, qual deve ser, enfim, toda a sua maneira de pensar, nós deixamos de cumprir esse objetivo de ser uma força de transformação do mundo. Uma força de mudança, inclusive da política. Então, em lugar de nós pensarmos assim, não, nós precisamos de o maior número de parlamentares evangélicos lá em Brasília. Como isso tem funcionado até hoje? Tem prestado para alguma coisa? Na verdade, mais para escândalo e corporativismo do que qualquer outra coisa. O que está errado na receita, irmãos? Não basta colocar chamados cristãos lá, mas cristãos que estivessem, para tomar o nosso tema, debaixo de princípios como exemplificados no Sermão do Monte, que pegam a sua fé e passam para a sua vivência. Como eu vou me comportar, como eu vou viver, como eu vou trabalhar, inclusive. É claro que você pode dizer, pastor, mas isso não seria pegar toda a Bíblia, mas vamos ficar dentro do nosso estudo. Se é apenas o Sermão do Monte, ok? E olha que a Bíblia tem muito mais do que isso. Fosse tomado muito do comportamento, irmãos, vamos deixar a coisa mais ampliada para não achar que a gente está falando só de político. Muito do comportamento do cristão na sociedade como um todo seria diferente e traria um impacto muito maior do que aquele que tem. Desonestidade, ganância, avareza, que muitas vezes verificamos em cristãos e que dificultam o nosso papel neste mundo, seriam substituídos por esta contracultura e por comportamentos completamente diferentes. Esta semana alguém publicou, na verdade, inclusive num grupo de homens da igreja, mas em vários outros grupos também, uma pesquisa de que o número de divórcios entre cristãos ou evangélicos está praticamente igualado com o percentual do mundo. Então perceba, irmãos, isso é sério. Isso é para dar um exemplo. Quando você vê uma igreja, como teve lá no Espírito Santo, sendo interditada pelo Ministério Público por corrupção e desvio de verba, isso é uma igreja. Você diz, onde é que a gente vai parar?
Quando a gente começa a ter... Qual é a diferença exatamente? Começa a ter absolutamente o mesmo comportamento do pessoal lá de fora. Então, o cristão é aquele que quando sai da padaria e percebe que recebeu 10 centavos a mais de troco, ele volta e devolve. 10 centavos ou 10 milhões, pouco importa. O cristão é aquele que, quando recebe a sua verba de gabinete, ele usa o que realmente precisa e devolve o resto. Nós recebemos notícias assim? Recebemos, mas não são cristãos. Um dos políticos que tem feito isso fazem por ideologia política. Já pensou? Deixa eu explicar de novo para você. Uma ideologia política tem economizado o dinheiro público, enquanto aqueles que são cristãos acham, me deram, eu posso gastar. É ou não é vergonhoso? A ideologia política que eu me refiro é o liberalismo econômico. Como eles acreditam em um Estado cada vez mais enxuto, cada vez menor, eles ensinam, não é certo usar, nem sei quanto é, mas os 100 mil reais que recebemos por mês, se a gente precisa só de 30. Então vamos gastar 30 e vamos devolver 70 para os cofres públicos. Aí o pessoal diz, muito bem. Ele não foi movido, irmãos, por um senso cívico cristão. Ele foi movido por uma ideologia política. Aí você passa para o outro lado do corredor, para o gabinete do deputado que é evangélico, ele está gastando dinheiro público para ajudar o amigo, para ajudar a igreja dele, para ajudar não sei quem, que não é o que ele deveria fazer. E aí o mundo olha para um lado do corredor e olha para o outro e diz assim, eu vou ser crente para quê? O que ele fez pela gente? O que ele fez de fato? Você é uma pessoa no mínimo esclarecida. Eu estou dando um exemplo aqui, irmãos, que é verdadeiro, isso de fato acontece nos nossos dias. E é vergonhoso nós não podemos ver cristãos liderando as mais diferentes áreas da sociedade. As mais diferentes áreas da experiência humana, profissional ou não. Porque, como disse Stott, se nós tivéssemos implantado em nossas igrejas e nossa própria vida, o que o Senhor ensina aqui, muito do que nós acreditamos na sociedade seria diferente sob o impacto da igreja no nosso meio. Muito bem, quais são alguns objetivos que teremos no nosso estudo? Saber, conhecer o pregador do Sermão do Monte. Então, o nosso objetivo, irmãos, inicial hoje é basicamente falar não sobre cristologia, sobre o Senhor Jesus, mas como ele se apresenta neste texto. Qual é a função dele? É importante nós sabermos isso para o que vamos ver depois. Sentir, reconhecer a importância da obediência aos seus ensinamentos. E agir, responder positivamente aos ensinamentos de Jesus. Então, hoje nós vamos ficar unicamente nos versículos 1 e versículo 2, porque o nosso tema gira ao redor do nosso Senhor, no seu papel de mestre, ok? Sim, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é Rei, Rosa de Saron, Lírio do Vale, tudo aquilo que você já conhece, sem dúvida nenhuma. Mas, a título do nosso estudo, nós precisamos compreender que, como mestre e sendo ele Deus, aquilo que ele vai nos falar, e desculpe se parece que eu estou chovendo no molhado, precisa ser visto para nós realmente como bula de remédio, e não como uma mera sugestão, certo? Então, da mesma maneira que você vê o seu professor de matemática ensinando a fórmula de Bhaskara, e você não diz assim, mas será? Será que é isso mesmo? Será que esse delta aí é o que... não, você não faz isso. Você acredita porque ele é o mestre da matéria de matemática. Você já pensou se o pessoal aqui que está formado em enfermagem e medicina desconfiasse do seu professor de anatomia e diz assim, será que está certo isso aí? Estava depois formado matando meia dúzia porque desconfiou. Quando nós estamos diante do ensino de Jesus, irmãos, a carne vai colocar desconfiança e argumentos sobre tudo aquilo que nós vamos ver. E eu não estou brincando. É muito comum, até mesmo no seu devocional diário, você está ali fazendo o seu tempo com a palavra e tal, Deus está falando no seu coração, parece aquela cena do desenho animado, né? Com um anjinho de um lado, diabinho do outro. Deus está falando ao seu coração, mas não é só o diabo, você mesmo está lutando com aquilo, principalmente quando é difícil. Pastor, não,
palavra de Deus falou, está falado. Perdoem-se mutuamente como Deus em Cristo os perdoou. Você tem perdoado absolutamente todo mundo, absolutamente todas as vezes, como Cristo lhe perdoou? Então percebam, não é tão simples assim. A Bíblia falou, está falado. Então nós vamos estabelecer desde o começo, mais uma vez para nós, a autoridade da pessoa de quem está nos ensinando e como ele nos ensina para nos ajudar, certo? Nós vamos repetir coisas que nós sabemos sobre a vida de Jesus, sobre sua personalidade, sobre o seu ministério, para nos ajudar a, nesta caminhada, levar ainda mais a sério aquilo que vamos ver no ensino do Sermão do Monte. E os 2 versículos são esses. Vamos ler juntos, irmãos? 1 e 2. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Bem, a título de uma pequena exposição, irmãos, a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é o cuidado de Jesus, a percepção de Jesus das multidões, no caso, ou seja, da necessidade das pessoas ao seu redor. Então, está no começo do seu ministério e ele percebe que já muita gente o está seguindo. Muita gente está indo atrás dele. E a razão disso, inicial, era a distância que existia entre o povo e os líderes religiosos da época. Então, quando Jesus aparece e começa a ensinar de verdade aquilo que Deus está dizendo, as multidões são automaticamente atraídas a ele. E aí ele providencia um anfiteatro, um lugar onde ele pode pregar esse sermão. Nós passamos um determinado lugar onde supõe-se que seja isso, inclusive tem uma igreja hoje lá chamada Igreja das Bem-aventuranças, né? E realmente é como se fosse um anfiteatro. Se é realmente ali ou não, irmãos, é quase impossível, né? Porque ninguém... Olha, eu encontrei aqui uma lata de refrigerante que deixaram aqui da época do Sermão do Monte. Não tem esse tipo de registro arqueológico. Né? Ou alguém escreveu assim, eu estive aqui no Sermão do Monte, né? Pichou lá na pedra. Porque literalmente era um descampado, é um lugar aberto. Então pode ser que sim, pode ser apenas que alguém resolveu dizer, foi aqui que aconteceu o Sermão do Monte, e alguém foi lá e colocou uma igreja e todo mundo fica visitando, né? Mas o fato é que parece mesmo um anfiteatro onde você, colocado numa elevação, um lugar mais alto, você tem as pessoas deitadas cada vez em níveis menores e a voz viaja tranquilamente. E aí seus discípulos se aproximam e ele começa a ensinar. E aí eu vejo, meus irmãos, a forma como Mateus coloca, mostrando que Jesus estava ensinando as multidões, mas principalmente ele estava ensinando quem? Os seus discípulos. Esse ele poderia garantir, mesmo conhecendo quem era Judas. Esses vão estar comigo até o final. E realmente Judas estava até o final, até que ele trai e se mata. Mas esses vão estar comigo até o final. Então parece que a prioridade do ensino de Jesus é os seus discípulos e, obviamente, depois ele alcança aqueles que estão vindo mais adiante. Muito bem. Então vamos lá, irmãos. Seguindo aí o slide, passa de novo, que de novo essa parte com muita letra ficou, a impressora me aprontou aqui. Vamos ler juntos aqui. Bem, vamos estudar um dos textos mais belos e conhecidos da Bíblia, o Sermão do Monte. Diz Stott ser ele o mais lido, o menos compreendido e o menos praticado de todos os ensinos de Jesus. Ao estudá-lo, precisamos aceitar os seus ensinamentos com o máximo de seriedade, pois ele contém os mais altos padrões, os maiores valores, as prioridades do cristianismo. Encontramos nele tudo aquilo que Jesus desejava que seus discípulos fossem e fizessem, tudo aquilo que devemos ser e fazer. Entretanto, ao estudarmos o Sermão do Monte, devemos ir além do seu ensino moral, ético e espiritual. Precisamos ir além do sermão. Precisamos ultrapassar a beleza das suas expressões e ilustrações, o perfeito equilíbrio da sua estrutura, a harmonia dos seus ensinamentos, para chegarmos à pessoa do seu pregador, o mestre por excelência. O valor e a autoridade desse sermão está no próprio mestre. Ele é mais importante que o seu próprio ensino. Um dos problemas, irmãos, do Sermão do Monte, eu coloquei isso lá no primeiro slide, é que você não precisa necessariamente ser cristão para gostar desse texto. Você não vai gostar provavelmente de todo ele, você vai discordar de algumas coisas, mas eu já vi, por exemplo, parte do Sermão do Monte em
capa de caderno universitário, caderno de escola. Eles colocaram ali, não era uma temática cristã, mas eles pegaram algumas coisas, né, que agradam. Então ali não vai ter coisas que vão confrontar adultério, não vai ter coisas que vão confrontar áreas pesadas da experiência humana, mas naquilo que agrada, naquilo que é bonitinho, eles colocam lá. Como já vi também 1 Coríntios, né, inclusive até o grupo de rock da antiguidade já gravou a música com a letra de 1 Coríntios. Então, o mundo, irmãos, não tem problema com textos bíblicos agradáveis. O mundo não tem problema quando a Bíblia fala uma coisa que ele gosta. O mundo tem problema quando você coloca, peraí, mas isso só faz sentido com a pessoa de Jesus. E é isso que o nosso texto precisa ser, ou assim que ele precisa ser enxergado por nós. Como que o Sermão do Monte aponta, na verdade, para o homem perfeito. Aponta para Jesus. Porque, veja bem, você pode ter um professor, um mestre humano, que não vive aquilo que ele faz, que ele fala. Ele, por exemplo, pode ser um professor de pedagogia que odeia ser professor. Ele pode, por exemplo, ser um professor de alguma área ideológica, sociológica, psicológica e tudo mais, que não acredita naquilo que ele está ensinando. Ele está ensinando porque é o emprego dele, ele tem que ensinar. Eu até suponho que, não suponho não, tem com certeza, professores de teologia que não acreditam naquilo que ensinam. Não no nosso seminário, mas que tem. Este não. Ele acredita não só em tudo que ele ensina, mas diz assim, olhem porque eu vou viver isso nos próximos 3 anos que vou estar com vocês. Porque não é exatamente isso que as multidões depois vão declarar sobre Jesus? Ficavam admiradas com o seu ensino, porque ele ensinava não como os fariseus, mas ensinava com autoridade. Por quê? Porque ele batia, nem tinha púlpito, irmão, para bater. Porque ele batia no púlpito, porque ele dava pulinho, porque ele levantava a voz? Não, porque ele vivia o que ele pregava. Irmãos, a pergunta para qualquer um de nós, você vive tudo que você prega? É virtualmente impossível. Isso significa literalmente que você teria que reduzir e resumir o que você prega apenas às áreas onde você absolutamente já venceu. Em pregação expositiva, por exemplo, eu ia ter que ficar... Irmãos, hoje nós vamos pular os versículos 3, 7, 12, parte A, porque eu ainda estou lutando com isso aqui. Irmãos, não sabem, irmãos, quantas e quantas vezes no preparo de um sermão, de uma mensagem, eu me vejo em luta naquele gabinete, em luta com Deus, lá no meu próprio Val de Jaboque. Porque é difícil. Não há como pular o texto, mas eu sei da luta que aquilo é na minha vida pessoal. O nosso mestre não. Ele é literalmente a única pessoa na história que está pregando literalmente o que você vai ver na sua vida nos próximos 3 anos dos evangelhos, naquilo que eles cobrem, ok? Por causa disso, irmãos, nós vamos ter diversos desses quadros com aplicação. Quando tomamos consciência... Pode passar. Quando tomamos consciência de que o Mestre era o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Salvador, não temos outra coisa a fazer a não ser aceitar e praticar os seus ensinos. Óbvio, sim, mas como tem sido isso na minha e na sua vida? Quando nós lemos a palavra de Deus, irmãos, quer seja um sermão do monte ou não, a aplicação imediata e constante da nossa vida precisa ser sempre. Não é uma mera sugestão. Teve até um autor, eu não sei quem, falou assim, se fosse para você discutir, seriam as 10 sugestões e não os 10 mandamentos. Achei maravilhoso. Moisés sobe no Monte Sinai e desce, gente, eu trouxe para vocês 10 sugestões de Deus, para ver o que vocês gostam, vamos votar? Não, os nomes são 10 mandamentos. E a Bíblia ela é toda feita, irmãos, de mandamentos, e não de dicas para uma vida melhor, ou dicas para o melhor viver. Então eu estou preparando aqui o terreno, meus irmãos, porque aquilo que nós vamos ver nos próximos meses é extremamente incômodo. O Sermão do Monte, juntando com Provérbios e com Tiago, são os 3 textos mais difíceis da Bíblia para você ler. Eu até costumo dizer que Tiago estava compensando o tempo que ele andou na incredulidade e vivendo com o próprio
Deus do lado. Porque ele, segundo a tradição, se converte apenas depois da ressurreição. Então ele está compensando, e quando ele escreve a epístola, meu irmão, é burdoada para tudo quanto é lado. Parece uma vez que eu estava na praia e a onda bateu e eu rolei com a onda, que a gente chama de caldo, e quando eu levantei na superfície, lá vinha outra, eu levei 4 caldos consecutivos. É você lendo Tiago. Quando você pensa que vai poder respirar, lá vem outra. E aí ele trata você de uma maneira muito doce. Adúlteros. Como? Ele estava se referindo a nada sexual, ele estava se referindo a como a gente espiritualmente flerta com o mundo. Eu acho que Tiago fazia o devocional dele todo dia no Sermão do Monte. Para já ficar com a pele bem grossa e poder preparar o que ele ia fazer. Então, irmãos, temos que estar preparados que, nesse material que está na sua mão, detalhe, o texto sempre esteve na sua mão, a pessoa que está nos falando precisa ser levada muito a sério, como em toda a Bíblia, é claro. Mas ele está dizendo, você se arrependeu? Você ouviu a mensagem? Então deixa eu lhe mostrar agora como é que a gente precisa viver. E com certeza, irmãos, nós vamos nos decepcionar. Não com ele. Conosco mesmos. Vamos decepcionar conosco. Muito bem. Jesus proferiu o Sermão do Monte no início do seu ministério público, logo após o seu batismo e tentação. O evangelista Mateus introduz o sermão de uma forma singela. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se dos seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo. Então, irmãos, qual tem sido a nossa reação? Pode passar, tem mais claro no outro slide. Qual tem sido a nossa reação diante dos ensinamentos do Sermão do Monte? Não basta ficarmos encantados com o seu ensino. A nossa reação deve ser de humildade e obediência aos mandamentos do Mestre. E aí, de novo, eu estendo a toda a Bíblia. Queridos, todo santo dia você é colocado, ou pelo menos eu espero que seja, diante da palavra de Deus no seu devocional. Eu insisto com os meus filhos, nem sempre eles me ouvem, e eu insisto com vocês também. Nós repetimos isso no devocional que será publicado daqui a algumas semanas. Aleluia. Em colocar o espaço para você escrever. E é por isso que você tem um espaço no seu boletim para você escrever. E a ideia do escrever diante de uma mensagem assistida ou de um devocional feito é que você vai dizer assim, querido diário. Não, desculpe, não, isso é outra história. Querido Deus. E você vai tratar com o autor daquele texto, ok? O que está errado? O que precisa de mudança? Você vai colocar diante do Senhor como que a sua vida precisa mudar depois daqueles minutos do devocional, ou daqueles muitos minutos de uma mensagem. Porque senão, irmãos, nós corremos o risco de ser igual o povo no exílio. Que quando o profeta falava, o profeta Ezequiel, o Senhor Deus, na falta de outra ilustração, diz assim, você é para esse povo como quem ouve canções de amor. É a expressão de 2.500 anos atrás, de entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Porque o objetivo de uma música romântica não é transformar a sua vida. É aquecer seu coração e você fica, né, palpitando, suspirando, lembrando dele ou dela e a vida segue. Não há transformação de vida alguma, não. Nunca vi o Roberto Carlos cantar para confrontar você sobre algum tipo de mudança que você precisa na sua vida. Os mais novos vão quase perguntar, Roberto quem? Nem tanto, né, irmãos? Quem não conhece, pelo amor. Sei lá quem canta música romântica hoje em dia, mas enfim. O meu ponto é que o povo estava no exílio e ainda não conseguia absorver as palavras de Ezequiel. Irmãos, eles estavam vivendo o caos. Eles viveram a deportação. Isso ilustra para nós, irmãos, e a importância, nós estamos vendo ali, o grau de dormência que a nossa consciência pode ter diante da palavra de Deus. Igreja, isso é muito sério.
Quando a gente começa aqui um tipo de leitura nova, ou uma série nova, ou qualquer coisa, o livro do mês que começamos a ter, o que nós vamos ouvir daqui a 10, 15 dias na nossa conferência teológica, os irmãos acham que a gente vai ouvir alguma coisa nova? Quem acha que a gente vai ouvir alguma novidade na conferência? Você ouviu alguma novidade na última conferência com o Sacha? Sério? Tirando um pessoal muito novinho, que está no leitinho ainda, né? O bebê espiritual aí, Danilo e tal. Os irmãos que estão aí de cabelos brancos espiritualmente falando, 20, 30 anos de evangelho. Alguém ouviu alguma novidade? E mesmo assim, eu fui. Alguém foi incomodado sobre o estado da sua vida? E esse é o nosso problema, meus irmãos. A gente cria uma dormência. A gente cria uma resistência ao antibiótico da palavra de Deus. É como a pele queimada, né? Ela não tem mais sensibilidade àquilo. E isso é muito, muito perigoso. Então, tomando para nós quem é o nosso autor, isso deve nos mover a um compromisso renovado com aquilo que vamos ouvir da parte dele. Bem, primeiro, vamos falar sobre a identidade desse mestre. A identidade daquele que está nos ensinando. Ele é um professor. Aquele que professa ou ensina uma ciência, uma arte, uma técnica ou uma disciplina. Um homem perito. Aquele que professa publicamente as verdades religiosas, pelo menos no nosso caso. Ou mestre, homem superior e de muito saber, grande, extraordinário, que é o mais importante, que serve de base, de guia, básico, fundamental, diretor espiritual, mentor. Eu acho interessante, irmãos, isso aqui é uma experiência pessoal, realmente aconteceu comigo, como que, com o passar do tempo, né, e você não é mais nenhum garoto e você começa a acumular algumas décadas de conversão, de vida espiritual e de ministério. Então, de vez em quando, alguém me chama na internet e diz assim, boa noite, mestre. Eu acho aquilo tão estranho, porque, número um, irmãos, tem tanta coisa que eu não tenho a mínima ideia do que seja, de como fazer, de como explicar e de como ensinar. Eu fico pegando cada material novo que a gente encara e cada livro, e eu fico naquela constatação do aluno de segundo ano de seminário. Porque o aluno de primeiro ano de seminário, ele acha que ele é a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Agora o mundo vai ser salvo porque eu finalmente cheguei no seminário. Quando ele chega no final do primeiro ano e passa para o segundo, ele já assume uma postura mais clássica. Só sei que nada sei. E se ele for muito sortudo, isso vai permanecer com ele o resto da vida. Certo? Não é porque pega o canudo depois de 4 anos, ou no nosso caso depois de 5 anos, que ele vai dizer assim, agora não. Não, é verdade, irmãos. Eu cheguei no meu primeiro ministério, depois de formados, tremendo na base, com sérias dificuldades sobre para onde eu vou, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, porque você começa a perceber que você não tem as respostas. E era engraçado, irmãos, porque eu recém-formado, lá no Rio de Janeiro ainda, na igreja, aí as irmãs que quase trocaram a minha fralda. Não trocaram a minha fralda porque eu me converti com 10 anos, mas me conhecem desde pequeno, mas literalmente me conheciam como bebê, porque conheciam meus pais. Aí chegava perto de mim, irmão Joversi não, agora é pastor Joversi. Irmãos, eu senti o peso, como que mudou? Eu só fiz 5 anos de seminário e tal, mas automaticamente eu tinha todas as respostas. Só não conta para elas que não, eu não tinha todas as respostas. Então nós temos essa ideia às vezes sobre as pessoas, irmãos, mas quando a gente trata dessa definição que está ali no segundo quadro, a respeito de Jesus, ela se aplica como uma luva. E, inclusive, o que está no primeiro também. Homem perito. Tudo o que vamos ler, em tudo, mas no Sermão do Monte, é a expressa verdade. É aquilo que tem que ser obedecido sem absolutamente nenhuma adaptação. Tudo o que eu, ou qualquer presbítero, ou qualquer irmão ensina aqui na igreja, tem que ser julgado pelas Escrituras. Mas o que vamos ler, irmãos, literalmente do texto, como ensino do Senhor Jesus, é essa base, como está aqui, esse guia, o que é o básico fundamental, porque é o nosso diretor espiritual, o nosso mentor que está nos ensinando. Então essa identidade dele como mestre é isso. Então, a pergunta da nossa aplicação é, quem é Jesus para nós?
o que é exatamente que vemos quando olhamos para ele? Um homem simples, comum? Quando Filipe se encontrou com Natanael e contou ter encontrado Jesus, o Nazareno, Natanael perguntou-lhe, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas quando Natanael se encontrou com Jesus, confessou estar diante do Mestre, Filho de Deus, Rei de Israel. Você encontra isso em João 1, 45, 49. E para nós, quem é Jesus? Ele é o nosso Mestre, realmente? Vendo assim, irmãos, tudo o que ele nos ensina, diretamente ou através dos apóstolos, precisa de verdade ser bula de remédio na nossa vida. E de novo você está segurando a tentação de achar que eu estou chovendo no molhado. Não, irmãos, porque a estratégia de Satanás, ela nem sempre é a mesma. Ele tem o questionamento daquilo que você aprende, mas quando isso começa a não funcionar em algum nível, ele começa a fazer a mistura daquilo que você aprende, certo? Vai lá em Gênesis capítulo 3. Foi assim que Deus disse, olha o questionamento. E aí, lá, na sequência, ele já dá uma misturada. Não comam de nada do jardim, nenhuma árvore. Deus não falou nada disso para Adão e Eva. E Satanás faz isso. Então, eu estava explicando ali antes da EBD, sobre a questão de material de EBD, para os irmãos, que é muito difícil escolher um material hoje, porque muitos deles são o que a gente chama de integracionistas. Quem fez o curso da BCB, de aconselhamento bíblico, ouviu esse termo bastante. Em vez de ser unicamente a Bíblia como a fonte daquilo que a gente vai aprender, alguns materiais de EBD são, como eu disse, integracionistas, tentando fazer uma integração entre a verdade bíblica e as chamadas ciências humanas. Sociologia, filosofia, psicologia, assim por diante, ok? O problema, meus irmãos, é como que isso é tomado como verdade, praticamente no mesmo peso que as Escrituras. Se você coloca para ensinar um texto bíblico, algo para ajudar a entender esse texto, completar esse texto, você está literalmente dizendo o quê? A Bíblia é insuficiente. A Bíblia está incompleta. Eu preciso de algo para acrescentar aqui aquilo que a gente não consegue entender unicamente pela palavra de Deus. E como eu disse, meus irmãos, isso é exatamente dizer, o Senhor Jesus não ensinou tudo, eu preciso de mais alguma coisa. O apóstolo João termina o seu evangelho dizendo que se tudo aquilo que Jesus fez e ensinou fosse escrito, e eu acredito que nem o mundo inteiro, lembra dessa passagem? Nem o mundo inteiro seria suficiente para colocar todos os livros, tarará, tarará. Eu acho, irmãos, que João estava usando de uma hipérbole, porque o mundo é bem grandão. Se você quiser encher só o lavrado todo de livro, é livro pra caramba. Ele estava usando de uma hipérbole, de que Jesus ensinou e fez muito mais do que aquilo que está registrado, certo? Mas o ponto aqui é que se está registrado, é que está registrado porque é o que nós precisávamos. Então a suficiência das Escrituras, irmãos, é algo que vocês vão me ver batendo na tecla pelos próximos muitos ou poucos anos que eu tiver de vida. Porque isso é algo combatido o tempo todo, dentro dos seminários, inclusive. E aí, consequentemente, vai ser combatido dentro das igrejas também. A Bíblia muito é usado como um trampolim para outras coisas, em lugar de ser apenas aquilo que nós usamos para o aprendizado das verdades bíblicas. Pois bem, então, quando nós vemos a Jesus dessa maneira e concentramos aquilo que ele ensina unicamente como nossa fonte, não há mais necessidade de olhar para nenhum lado nem o outro. Vamos falar, irmãos, em segundo lugar, sobre a personalidade do Mestre. Por que ele merece ser ouvido? Porque ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador do mundo? Com certeza absoluta. Mas algumas questões bem pontuais. Primeiro, caráter íntegro. Porque à medida que a gente vai aprendendo sobre Jesus, irmãos, a gente vai aplicando que se eu quero também ser ouvido, mesmo eu não sendo Jesus, eu preciso copiar isso daí. Correto? Caráter íntegro. Jesus caracterizou-se por absoluta inteireza moral. Foi 100% aquilo que ensinou. Ensinou aquilo que praticou. Viveu o Sermão do Monte. Desafiou seus discípulos a ser luz do mundo. Mateus 5,14. Ele foi luz do mundo. João 8,12. Recomendou que seus discípulos orassem
pelos inimigos, Mateus 5,44. Ele orou por aqueles que o perseguiam, Lucas 23:34. Ensinou seus discípulos a falar a verdade, Mateus 5,37. Ele foi a encarnação da verdade, famoso versículo de João 14,6. Viu, irmãos, o que eu quis dizer? Você pode atender ao ensino de Jesus porque ele corrobora aquilo que ensinou com a sua vida. Agora vamos fazer uma pausa para nós. É possível para mim e para você vivermos a totalidade dessa integridade? A resposta que você está procurando é não. Então, se um cristão não tem como ser perfeitamente perfeito, integralmente íntegro, ainda assim, a personalidade, o caráter de Jesus de forma íntegra serve de alguma coisa para nós? Sim. Serve no ponto, meus irmãos, de que não é porque eu tenho dificuldades para viver alguma coisa, não é porque eu tenho uma determinada luta na minha vida, que aquilo tem que... Não, isso aqui não tem jeito, não. Muito pelo contrário. Isso deveria ser, meus irmãos, a área de maior concentração na minha vida. Alguns dias atrás, um colega virou para mim, ou para nós, na verdade, e perguntou sobre um determinado tema. Se alguém conhece um livro nesse tema, um livro de aconselhamento bíblico e tal, e aí alguém sugeriu um, alguém sugeriu outro, e daqui a pouco eu vou abrir para os irmãos por que eu estou estudando isso. Eu tenho lutado com essa área. Essa é uma área onde eu tenho tido dificuldade. Não tem problema, eu posso até falar contentamento. Alguém pode dizer assim, mas é a mesma coisa que perguntar se alguém está com dificuldade financeira na vida, né? Mas ele reconheceu que essa era uma área que estava atrapalhando o seu desenvolvimento cristão, espiritual, ministerial, etc. Contentamento. Ele está tendo dificuldade de contentamento com diversas áreas da sua vida, inclusive ministerial. A igreja onde ele está passando por dificuldades, não vai nem para frente nem para trás, o povo não responde, tudo mais, ele ora, ele diz, literalmente, se dependesse de mim, eu já tinha saído dessa igreja. Pastor, mas pastores têm essas lutas? Então não sabe da missa o prelúdio, ou desculpe, do culto prelúdio, essa é a expressão correta. É correspondente da missa metade, né? E ele reconheceu, irmãos, essa é a área que eu tenho lutado. Eu não tenho problema com dinheiro, não tenho problema com sensualidade, eu não tenho problema com isso, aquilo, pelo menos não problemas graves, mas eu tenho um sério problema de estar satisfeito com aquilo que está acontecendo na minha vida. O que ele fez? Começou a comprar livros sobre o assunto, estudar textos sobre o assunto. Essa é a postura para ter um caráter íntegro. Jesus não precisava fazer isso, mas nós precisamos. Se existe uma área da sua vida, meu irmão, que você luta, essa deve ser a área que você vai concentrar a sua atenção nos seus estudos. Para que você possa colocar essa área debaixo do microscópio da palavra de Deus e poder tratar de uma maneira bíblica. Como eu resolvo isso aqui? Talvez você precise até conversar com alguém. Para mim, esse é o entendimento, irmãos, do texto de Tiago 5,16, né? Confessem seus pecados aos outros e orem uns pelos outros. Ninguém pode perdoar meus pecados, mas a ideia de ser curado ali é que muitas vezes, compartilhando a minha luta com um irmão que eu posso confiar, ok? Um irmão que não tem uma luta na área de maledicência, por exemplo. Conhece aquela história, né, irmãos, aqui? Tinha um pastor, um padre e um rabino que eram amigos e compartilhavam as coisas, e o pastor falou que o problema dele era com dinheiro. O rabino falou que o problema dele era com mulheres. E o padre falou que o problema dele era com fofoca. Então, se você vai conversar com alguém, já pergunta assim, irmão, como é que o irmão está na área de maledicência? Para que você não veja aí os seus problemas espalhados, né? Só para relaxar um pouco, irmãos. Mas às vezes a gente precisa conversar com alguém para vencer naquela área. Mas principalmente, irmãos, a pessoa de caráter íntegro é aquela, na nossa realidade, obviamente Jesus, irmãos, ele é exemplo, mas ele é incomparável. E ele, como exemplo, vai mostrar assim, mesmo que eu saiba, preste atenção, irmãos, que você jamais será a expressa imagem de Cristo. Ok?
Entenda, o que Romanos fala que o Senhor está formando o seu filho em nós, mas você nunca, nunca vai ser um clone de Jesus. Isso é teologicamente ilógico. Então, ele é aquele padrão inalcançável que ainda que você chegue a 99,99%, nunca vai chegar a 100%. Poxa, mas 99,99 é um ótimo alvo. Se vai chegar lá ou não é uma questão de diversos fatores. Mas, desculpe, é um alvo que eu jamais posso deixar de lado, se eu realmente quero ser alguém que ensina pessoas por aquilo que vive. Ainda no caráter íntegro, irmãos, Jesus caracterizou-se por absoluta... eu repeti. Estava tão bom esse ensino que eu fiz 2 vezes. Próximo. Quantas vezes eu coloquei esse... Só um minutinho, irmãos. Matéria nova, a gente acaba se enrolando aqui, só um minutinho. Se eu, por acaso, deixei de fora... não, agora achei. Só copiei uma vez. É o próximo, filho. Passa aí, por favor. Tá certo. Jesus foi um caráter íntegro. Na sua personalidade havia algo que estava acima de todo o caráter humano. Desafiou seus adversários, pedindo-lhes que apontassem qualquer pecado na sua vida. João 8,46. Eu não posso fazer isso. Pilatos declarou não ter encontrado nele mal algum. Lucas 23, 14 a 15. E jamais ele falaria isso sobre mim. Quando falamos do Mestre, estamos diante de uma beleza moral perfeita. Agora, isso aqui é interessante, irmãos, porque quando você leva as coisas de Deus a sério, você não pode ter a mesma situação de Jesus, mas pode ter uma situação muito interessante. Há muitos anos atrás, quando eu fiz uma publicação a respeito de uma heresia que uma determinada personalidade evangélica estava proferindo, alguém veio nos comentários e falou o seguinte: você nunca ensinou nada errado? Aí eu falei assim, olha, na época, está aqui o endereço do meu canal, está gravado, não tem como trocar, não tem como mentir. Tem 300 e tantos vídeos lá, hoje tem quase 800. Tem 300 e tantos vídeos lá. Eu desafio você a assistir um por um. Se você encontrar alguma coisa teologicamente, biblicamente errada, eu apago o vídeo na hora. Ou no mínimo, hoje com os recursos do YouTube, posso cortar aquela parte e cancelar o erro. Porque a minha crítica é porque o camarada, lá de São Paulo, numa igreja da água alguma coisa, ele não só pregou a asneira que ele pregou, como falou em público que não disse o que tinha dito, está gravado, literalmente. E o vídeo está até hoje no site da igreja dele. Eu falei para ele, se você achar, eu apago na hora. Eu posso ter falado, irmão, assim, 25, 27 anos de ministério, alguma coisa errada? Provavelmente. Mas eu jamais vou ter compromisso com o erro. É isso que é a integridade de alguém que ensina. É você reconhecer que você pode errar, você não é Jesus, mas que você está disposto a corrigir aquilo que você errar. Um exemplo ótimo é uma esposa de um professor nosso que foi falar para as moças lá no dormitório. O esposo dela era nosso professor, né, um homem admirável, ainda são vivos, e ela falou algo que não era nenhuma heresia, ela não negou a trindade, né, a divindade de Cristo, nem qualquer coisa assim, mas ela falou algo que estava errado, biblicamente. E acho que quando ela chegou em casa, né, conversando com o marido, eles perceberam o que ela havia falado e tal, ela fez questão de ir uma por uma, corrigindo. Desculpe, irmão, mas esse era o nível de compromisso bíblico que o seminário que nós estudamos tinha. Porque isso é seríssimo. Eu não estou me referindo, irmãos, de um erro bobo, tipo assim, então Jesus virou para aquele homem e disse, Moisés, desce da árvore, e confundiu Moisés com... Qual é o nome do camarada meu? Com Zaqueu. Era só lembrar da música, né? Como? Não é esse erro bobo, não é esse ato falho. Que eu já cometi várias vezes. Uma vez, inclusive, que eu tive que botar uma legenda em um vídeo porque eu troquei o nome dos personagens lá na hora de dar a ilustração. Isso é memória. Mas se você está ensinando algo e você percebe que algo está fora da palavra de Deus, a sua integridade é corrigir e ter compromisso com aquilo que foi ensinado. Porque nós não somos fonte do nosso ensino, irmãos. Nós somos apenas
conduítes do nosso ensino. Ele não nasce em nós. Nós somos os transmissores daquilo que nós já aprendemos pela palavra de Deus. Ok? Muito bem. Nesse sermão, Jesus apresentou uma lei perfeita para que andemos nela. Amar aqueles que nos odeiam, fazer o bem a quem nos faz mal, bendizer a quem nos amaldiçoa, orar por aqueles que nos consideram seus inimigos. Temos agido assim? Veja, irmãos, que a integridade não é perfeitamente ter feito isso, mas entender que esse é o padrão que eu quero na minha vida. Esse é o padrão que eu preciso perseguir. Se não está acontecendo, é o que eu tenho que viver. Mas até aquele colega de trabalho que me persegue, ou o chefe que não me deixa em paz, ou não importa. É esse tipo de racionalização, irmãos, que eu mencionei que a gente tem quando lê a palavra de Deus. O texto vai dizer para a gente amar o que nos odeiam. E aí a gente começa a criar cláusulas de exceção na nossa mente. Diz para bendizer aquele que nos amaldiçoa, etc, etc. Ou seja, fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Aí você diz assim, mas isso inclui a minha sogra? Sim. Desculpa você que tem essa sogra que você tem que pensar 2 vezes se isso inclui ou não. Isso inclui, sei lá quem, irmãos, que você tem na sua vida que é o seu arqui-inimigo. É o vilão da sua história. É a pessoa que lhe tira a paz durante a semana do trabalho ou onde quer que seja. Você já parou para pensar que Deus colocou essa pessoa na sua vida? Porque teve algum tempo lá atrás que você fez uma oração, Senhor, bem espiritual, né? Com aquela cara, Senhor, me ajude a amar as pessoas. E Deus disse, perfeitamente. Está concedido o seu pedido. Porque se você tivesse orado assim, Senhor, me ajude a aprender a fazer escalada em rapel. A primeira coisa que Deus ia lhe dar era uma corda e um despenhadeiro. Para poder aprender a fazer escalada em rapel. Rapel, irmãos, descer de corda, né, pessoal? Ele não vai lhe dar um lugar plano. Ele vai lhe dar um lugar íngreme e uma corda. E um mosquete, certo? O meu está em casa. Aquele de prender a corda, entendeu? Ué, você não pediu para amar? Você não cantou? Quero amar sem... Ah, meu Deus do céu, como é difícil quando a gente canta uma coisa e poder... Ei, Senhor, eu queria apagar aquele terceiro verso lá. Finge que eu não cantei. Porque se eu estou cantando, orando ou pedindo a Deus aquilo, é isso que Deus vai fazer na minha vida. E aí o Sermão do Monte, irmãos, começa a ser essa complicação de coisas que o Senhor nos pede e eu não tenho oportunidade de ficar criando cláusula de exceção. É o que é. E vale para todo mundo. Eu já contei isso para os irmãos, mas há vários anos atrás uma irmã estava nas redes sociais detonando a justiça, a polícia, a sociedade e tudo mais, porque o assassino do seu pai estava solto nas ruas. Uma cidade relativamente pequena, pelo que eu entendi, e a justiça falhou. Era tipo, todo mundo sabe que o camarada é culpado, mas alguma coisa deu errado no processo, no juiz ou no advogado, sei lá quem, no promotor, e o camarada estava andando pelas ruas da cidade. E essa irmã estava literalmente, sabe, amargurada, derramando veneno nas redes sociais e tal. Ela não citou o nome do cara, porque isso daria processo. E aí, no privado, nós conversamos, eu falei assim, irmã, eu não tenho ideia do que é a experiência da irmã. Eu não tenho ideia, meu pai está lá na casa dele com minha mãe, está tudo tranquilo, eu não tenho ideia de como me sentir numa situação que a irmã está passando. Mas se a irmã me permite, vale a pena. Você vai morrer num abismo de amargura, enquanto ele está lá vivendo a vida dele, feliz da vida porque se safou. E aí eu falei do que a palavra de Deus nos fala, sobre perdão e tudo mais. A resposta dela foi a seguinte: isso é para Jesus, pastor. Não é fácil para nós. Eu falei, não, mano, não é assim que a Bíblia funciona. Se tudo que a Bíblia fala, eu ficar com esse argumento, isso foi para Jesus, essa é a chave que abre qualquer porta para eu sair daquela situação, né? É a chave mestra. Mas é uma falsa chave mestra. E infelizmente, irmãos, inclusive depois que eu fiz uma limpa, né, cheguei várias vezes a 5.000, tirei todo mundo do Facebook, comecei do zero.
Ela não voltou, mas não sei se... Porque desde que ela estava no meu perfil, era a mesma situação. Ela tinha 3 temas. Animais, outro lá que eu não lembro qual, e o cara que matou meu pai e anda impune. E na nossa conversa ela falou que aquilo estava afetando as relações pessoais dela, casamento, filhos, etc. E vale a pena você perder tudo por um homem que não está nem aí. Quando a Bíblia já dá a solução, qual é a solução? Perdoe. Pastor, mas não, irmãos, não tem mais. É isso que tem que ser o nosso problema com o Sermão do Monte. Não tem mais. O mais é da carne, o mais é do diabo. Em que você vai ler esse texto, como exemplificado agora nessa aplicação, e você vai dizer, mas tem essa situação? Não, não tem essa situação. É amar e, se possível, de maneira prática, aquele que lhe causa mal. Segundo ponto, irmãos, a personalidade do mestre. 2. Autoridade, segundo subponto, desculpe, autoridade absoluta. Os primeiros ouvintes ficaram impressionados com a autoridade extraordinária com que falou o mestre. Ensinou sem titubear, sem hesitar, sem se justificar. Ensinou com autoridade, não como os escribas ensinavam. Dispensando a orientação espiritual dos doutores da sua época, teve um ensino original e próprio. Havia no mestre alguma coisa superior a todos os traços que apareceram nos mestres, com M minúsculo. Qual é, meus irmãos, a nossa tirada desse ponto número 2 aí? Eu acho que você deve ler tudo que cair nas suas mãos, né? Mas o bom de você conhecer a palavra de Deus, irmãos, o bom de você ter uma boa teologia, é que você é capacitado a julgar aquilo que você lê segundo a verdade. Ok? Quer seja um mero programa de televisão, ou quer seja um livro bem ideológico, eu acredito, irmãos, que o cristão pode ler, por exemplo, Mein Kampf de Hitler. Sem problema nenhum, porque ele vai ler, Minha Luta, né? Ele escreveu da prisão. Porque ele vai ler e vai dizer assim, como funciona a mente de um louco sem Deus. Ele pode ler o Capital de Marx. E ele não vai ser corrompido porque ele tem a mente bíblica e a mente de Cristo. Ele pode ler as obras de Kardec, ele pode ler as obras de Buda. Buda não escreveu, mas enfim, entende o que quer dizer. O que disseram o que ele disse. Nós podemos ler absolutamente qualquer coisa, podemos filtrar pela palavra de Deus. Essa é a importância, meus irmãos, esse é o objetivo, porque que nós batemos na tecla de ensinar tanto teologia aqui. Porque teologia, doutrina, ensino, como você quiser chamar, é o fundamento, é a lente e outras tantas ilustrações que eu poderia dar, pela qual você vai avaliar aquilo que o mundo está falando. Porque veja bem, meus irmãos, não faltava ensino nos dias de Jesus. Muito pelo contrário. Os escribas pegaram o Antigo Testamento, escribas, fariseus, saduceus e até os outros que vieram antes desses grupos, e criaram em cima deles outros muitos ensinos. Por exemplo, no dia do sábado você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles falaram, não é suficiente. Aí eles escreveram quantos metros você poderia andar. E qual atividade você podia fazer, qual você não podia fazer. Então eles criaram os submandamentos dos mandamentos. E literalmente era o tal do coer um mosquito. A quantidade de coisas que você podia ou não podia fazer. Então, na terra de sapo, de cócoras coelho. Vamos orar no monte no muro das lamentações. Então eu reparei, né? Eu fiz que nem quem vai comer em restaurante chique. A gente fica esperando e diz assim, qual o primeiro talher que pega? É de fora para dentro. Então vamos lá. Eu fiquei observando e vi que ninguém ia lá para perto do muro sem lavar as mãos. Mas tem mais. Ninguém lavava as mãos direto da torneira. Tinha que colocar na vasilha e na vasilha derramar sobre a mão. Sim, senhor. E tinha que usar o kipá. Fiz tudo. Foi? Como eles faziam. Copiar, tal. Como diz a minha sogra, na terra de sapo, de cócoras coelho. Agora, onde tem isso na Bíblia? Tem não. Regra, costume, práticas que criavam. Então Jesus, irmãos,
abole tudo isso e diz assim, ó, eu, porém, lhes digo. Porque perceba que você vai ler várias vezes. Lembra o que foi dito aos antigos? Eu, porém, lhes digo. A ideia aqui, irmãos, de aplicação para nós é, muitas vezes você vai ver cristãos que vão estar repetindo para dentro da igreja o que o mundo diz. O pastorado feminino, irmãos, ele surge literalmente do avanço do movimento feminista. Pode pesquisar. Ele não surge em igrejas neopentecostais. Alguém sabe onde começa o pastorado feminino ou a liderança feminina nas igrejas? Alguém? Começa em igrejas tradicionais, reformadas, históricas, mas que caíram no liberalismo teológico. Pastora de igreja neopentecostal e pentecostal tem agora 20, 25 anos. Antes disso, no começo do movimento, já começou a pressão na igreja anglicana, luterana, própria batista, presbiteriana, para que aceitasse líderes mulheres e agora líderes homossexuais. Aonde começa isso, irmãos? Quando a palavra de Deus é colocada em segundo plano e o pensamento secular é adotado como principal. Não é exatamente o que Jesus não fez, porque qual era o pensamento secular dos seus dias? O pensamento dos fariseus. Era o fermento dos fariseus, como ele vai se referir depois. Então Jesus remove o falso ensino e substitui pelo ensino verdadeiro. As irmãs, quando fizeram Tito 2, elas tiveram uma overdose de substituição de falso ensino pelo ensino verdadeiro. É basicamente a essência desses dois livros da Vida Nova, Mentiras que as Mulheres... Como é que é o título mesmo? Mentira que as mulheres ou as meninas acreditam e a verdade que as liberta. Aliás, já saiu dos homens também, viu? Se não saiu, estava para sair. Eu vi até a capa, já saiu, né? Então, por que, irmãos? Porque homens e mulheres, nós somos criados na mentira. Aonde você é criado na mentira? Na escola, na televisão. Vocês já repararam que a maioria esmagadora das figuras masculinas nas chamadas sitcoms, que são as comédias situacionais americanas, eles são uns idiotas, uns bananas, uns incompetentes? Se você não reparou, comece a perceber. Que mulher aqui gostaria de ser casada com Bart Simpson? É o filho, é verdade. Vocês estão ligados, né? Homer Simpson. Mas o com Bart também, quando ele crescer. Que mulher que queria ser casada com Homer Simpson? Você dá risada, para quem já assistiu. Homem é um bêbado, é um incompetente. A única coisa boa no cara que não quer assistir, pelo menos ele não é um mulherengo, pelo menos no programa. Ele realmente gosta da mulher dele. Mas ele é um banana. É um completo idiota. Pode procurar. Um por um. É uma atrapalhada até outra. E não começa de hoje, irmãos. O Fred Flintstone é da década de 60, se eu não me engano. Sim, ele era o chefe da casa, mas ele de novo era um trapalhão. Ah, pastor, mas é comédia. Não, irmãos. É ideologia. Acho que o nome do ator, inclusive ele está sendo, palavra da moda, né? Cancelado em Hollywood, porque ele é tradicional, conservador, de direita. Ele tinha um programa de um seriado de comédia, não passava no Brasil, não. Ai, meu Deus do céu. Ele era um faz tudo, né? Um cara com certas coisas e tudo mais. O cara tinha, acho que uma loja de ferramentas, hardware. Não lembro o nome dele agora. Do ator, enfim. Além de ser extremamente cancelado, mas por quê? Porque é uma comédia. É uma comédia familiar, uma comédia situacional. Mas ele é o líder da casa dele, é o que resolve os problemas, é ele que lidera. A esposa ouve, atende o que ele está falando. Ah, isso aí não serve para a sociedade mundial, né? Americana também não. E aí o programa foi cancelado. Então você vê, meus irmãos, é como Darcy Ribeiro falava sobre a educação. A educação brasileira não está em crise, ela está em projeto. É um projeto de emburrecimento da população.
Da mesma maneira, irmãos, a sociedade, a cultura, ela não tem uma crise. Os escritores fazem de propósito para embutir o falso ensino, e nós somos criados na mentira o tempo todo. E a gente começa, irmãos, como se a igreja não é ensinada direito, a aceitar aquilo como norma. Como se a igreja fosse essa bolha que estivesse fora da realidade. Não, irmãos. Eles é que estão na Matrix. Nós somos a realidade. Entendeu? Porque quando a Matrix for destruída, na revelação, na parousia do Cordeiro, a realidade é a nossa que vai permanecer, e melhor ainda, sem nenhuma influência final do pecado, de qualquer ideologia. Porque tudo passará. Só aquele que faz a vontade de Deus é que vai permanecer. Não é o que a Bíblia diz? Então, isso aqui, irmãos, não é um discurso de nós somos melhores, eles são ruins, não. É um discurso da realidade. Você e eu, nossos filhos, somos bombardeados o tempo todo. Com o feminismo, que o homem é machista, que o homem não presta, que é isso, que é aquilo, e tudo aquilo que você vê o tempo todo. Eu comentei, não sei com quem, a gente foi visitar o senhor lá no banho que a gente foi, e a imagem que ele tem isolado ali no sítio, né, ele só tem a TV para assistir, não tem contato praticamente com ninguém, é que a gente vive literalmente no mundo, no Brasil, nosso país é extremamente racista. Racista e homofóbico. Ele é venezuelano, mas ele estava dizendo, eu gosto muito daqui, mas eu estou, né, Danilo? Ele falou com a gente, estou surpreso como o Brasil é racista, como o Brasil... ele falou o termo homofóbico, mas falou também como persegue. Eu olhei para o Danilo, o Danilo olhou para mim. Eu não sou exatamente alemão, o Danilo muito menos, eu falei assim, mas de onde você tirou isso? Da onde, irmãos? Da TV. É a janela do mundo exterior que ele tem. E é bombardeado o tempo todo, como se estivesse saindo na rua e eu comentasse com né, Branquelo aqui. E aí? Matou quantos negros hoje? Se oprimiu quantos índios hoje? Só 3? Tá mal, hein, cara? Mas como... Irmãos, eu não estou sendo bobo. Ele está sendo... eu estou pegando o exemplo de alguém que está isolado da sociedade, está recebendo o tempo todo a doutrinação da TV, e ele acredita piamente nisso. E aí eu dei para ele um pouco de choque da realidade, de que se você pega 100 assassinatos, em que 100 pessoas que morreram aconteciam de ser homossexuais, eles colocam tudo isso na estatística. Se 100 negros morreram, todos morreram porque eram negros. Sim, e assim vai por diante. Porque é assim que a narrativa funciona no Brasil. E aí quando você começa a falar sobre isso, eles vão dizer que você está negando que existe racismo, negando que existe preconceito. Não existe tudo isso, mas não do jeito que falam. Pastor, o que isso tem a ver com o Sermão do Monte? É a contracultura, irmãos. Que a igreja precisa reafirmar, e eu não estou me referindo aqui nada de esquerda, de direita, de conservadorismo, não falando de ideologia política. Eu estou falando de nós reafirmarmos em nossos lares, em nossas mentes, e em nossos lares, e em nossa igreja, aquilo que é a verdade. Aquilo que realmente está contrário àquilo que a sociedade tem embutido na nossa mente pelos mais diversos veículos, certo? Diariamente, o tempo todo. Irmão, é virtualmente impossível você assistir um programa de TV hoje, se você se der ao trabalho de pegar papel e caneta e você anotar quantas vezes vão transgredir princípios bíblicos. Certo? Ah, pastor, mas sempre foi assim. Eu consigo assistir um seriado de 30, 40 anos atrás, um faroeste, e eu não vejo quem está transgredindo é o vilão. Já reparou hoje, irmãos, que o comportamento, bem ou mal, já não tem mais a linha do vilão e do mocinho? Não tem mais. Não se sabe mais quem é quem. Porque se você não pode julgar, por que você vai esperar que alguém chame alguém de vilão ou outro de mocinho? E eu poderia falar muito tempo sobre isso aqui, mas enfim. Terceiro ponto, subponto, irmãos, sobre Jesus. Aliás,
Irmãos, eu vou pegar o jeitinho da minha diagramação. Vocês me perdoem. Mas, de novo, eu cometi aí um equívoco, né? É obediência perfeita, o título aí, tá? Pode, no slide, na edição vai sair certo, mas não autoridade. Esqueci de trocar aí, ponto 3, obediência perfeita. Vamos lá. Jesus veio ao mundo para obedecer. Obediência ao Pai, obediência à lei. Não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Mateus 5,17. O objetivo supremo da sua vida foi o de fazer a vontade do Pai. Nunca buscou a sua própria vontade. E aí tem a sequência de textos para nós hoje. Qual a diferença, meus irmãos, da palavra de Jesus sobre cumprir e não abolir a lei? A ideia, meus irmãos, é que ele veio trazer a lei à sua plenitude. Ele fez tudo aquilo que a lei realmente quis fazer. Ele não está dizendo isso, que infelizmente é o que alguns judaizantes e até os próprios parte dos adventistas defendem, que a lei continua valendo para nós, certo? Isso fica claro quando você chega em Atos e nada da lei é mantido para os gentios, para nós. Podemos até entrar numa discussão hoje se um judeu cristão deveria continuar obedecendo a lei ou não, mas isso não é o nosso caso. O ponto é que a lei ela está chegando à sua plenitude, à sua maturidade em Cristo. Ela chega aonde ela deveria chegar. Isso é porque o Senhor obedeceu aquilo que ela realmente quis dizer. E quando ele passa para nós, irmãos, no Sermão do Monte, por exemplo, ou todo o resto da Bíblia, há algumas coisas que, olha só, interpolam com o que a lei disse. Porque, apesar da lei ter passado, não matarás continua sendo não matarás. Ok? Jesus, na verdade, ele amplia o significado. O não adulterarás continua sendo, mas Jesus amplia o significado. Então a nossa obediência continua sendo aos princípios que a lei porventura tivesse. O mestre ensinou que a conduta dos seus discípulos deve ser essa também. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Mateus 7:21. O destino eterno do homem depende da total obediência a Deus. Pausa. Somos salvos pela obediência, irmãos? Um pouquinho perigoso, né, o que o autor está colocando aí, não é isso? Eu resolvi deixar para a gente dar uma pensada. O destino eterno do homem depende da total obediência a Deus. Número 1, é virtualmente impossível total obediência. Já estava todo mundo reprovado. Número 2, meus irmãos, depender a nossa salvação, que nada mais é do que o destino eterno do homem, da obediência nega a graça. Mas aí significa que nós não temos que obedecer? A chave para interpretar isso, irmãos, é Efésios 2, 8, 9 e 10. É a ordem com qual o texto traz. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí vem o versículo 10, que eu vou parafrasear, porque eu já decorei numa versão, depois fui para outra. Porque vocês são manufatura, nós somos feitos pelas mãos de Deus, para as boas obras, as quais preparou de antemão para que andassem nela. Repare a ordem, alcançados pela graça, para viver a vida pela graça, a qual jamais terá total obediência. Isso é virtualmente, teologicamente impossível. Então, um pouquinho fora aqui o que o autor coloca aí. Contudo, entretanto, todavia, é importantíssimo nós compreendermos, meus irmãos, que a obediência é a marca do cristão. É a marca do salvo. Ou você poderia colocar pelo menos que a busca constante pela obediência. Então, quando alguém costumeiramente questiona o que Deus fala, a primeira coisa que ele deve se preocupar é: será que eu sou salvo mesmo? Eu não estou dizendo, meus irmãos, Deus não é de porcelana. Ele não vai ficar magoadinho toda vez que você questionar alguma coisa sobre a vida, sobre a existência, sobre as estrelas, etc. Deus não vai entrar, né, em depressão porque você não está acreditando plenamente nele. Não é isso que eu estou referindo. Mas quando você resiste à verdade de Deus, quando você resiste àquilo que a palavra fala, vez após vez, especialmente em mais de áreas, não apenas uma coisa específica, eu colocaria a minha barba de molho.
É aí que Paulo fala, se eu não me engano, aos Coríntios, verifiquem se vocês realmente estão na fé. Ele fala para uma igreja. Porque tem incrédulos, irmãos, na igreja? Depende do que você está se referindo à igreja. Você está referindo à igreja de Cristo inteira, o corpo de Cristo? Não. Todos são salvos. Mas você está referindo a uma igreja local? Sim. Tem incrédulos nessa igreja. Você tem ideia, meus irmãos, a convicção que existe disso? Steve Lawson pregando na Conferência Fiel. Onde o pessoal gastou um dinheiro razoável para sair da sua casa para ir lá ouvir a palavra de Deus. Na Conferência Fiel, ele pregou um sermão evangelístico. Aquele dia foi legendário. Aquele dia eu fiquei olhando aquilo, a coragem dele, que literalmente ele estava virando para as pessoas dizendo assim, verifique se você está na fé. Porque esse é o papel do expositor. Se o texto fala isso, ele fala isso. Quem sabe, irmãos, algum dia alguém ali realmente chegou à conclusão, vinha lutando com isso. Que estava fazendo tudo, as coisas de crente, né? Estava sendo um ótimo evangélico, mas de fato nunca havia se convertido. Então a luta, a resistência contra a verdade é um alerta da necessidade de conversão verdadeira. Ou pode tirar até o verdadeiro, de conversão na vida da pessoa. Ok, irmãos? Muito bem, seguindo adiante. Ainda no número 3, de novo, com o título a ser corrigido ali. Apropriadamente, Jesus concluiu o Sermão do Monte apresentando a parábola dos dois construtores e dos dois fundamentos, considerando que o edifício daquele que obedece é seguro, enquanto o desobediente tem seu edifício destruído pela calamidade. Vocês conhecem, né, irmãos? Aquele que constrói a sua casa sobre a areia e aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Então, irmãos, provavelmente em seguir os princípios da palavra de Deus, nós não teremos a vida que os homens sonham ter, ou talvez até que nós sonhamos ter. Ou você acha que o Watchman Nee, quando passou a maior parte da sua vida adulta em uma prisão chinesa, disse, estou vivendo o sonho. Desde pequeno eu sonhava passar minha vida inteira na prisão. Meu ponto, meus irmãos, é que a obediência pode nos levar a situações que eu não gostaria de estar. Por exemplo, perdão novamente. Uma situação de eu ter que, engolindo todo o sapo do mundo, perdoar alguém que eu não gostaria de perdoar, não gostaria de dar um passe livre para aquilo que fez comigo ou com alguém que eu amo. A obediência vai sim me levar a lugares desagradáveis, mas é pela obediência que esse lugar desagradável é transformado em um jardim. Ok? É pela obediência que o deserto, o lugar desagradável, é transformado em um jardim. Façamos do padrão de Jesus o nosso padrão de vida. Falemos da palavra com autoridade. Tenhamos um caráter íntegro. Amemos mesmo quando não esperamos receber amor. Façamos o bem sem esperar recompensas. Tenhamos como objetivo supremo da nossa vida fazer a vontade do Pai, obedecer a sua palavra, obedecer aos ensinamentos do Mestre. Irmãos, como a gente começou a ver hoje, não é fácil realmente ter Jesus como mestre. Todo fumante gostaria de ter um médico que fale com ele sobre os perigos do cigarro enquanto tem um cigarro dentre seus próprios dedos. Porque pelo menos ele vai ter uma desculpa para a sua consciência do porquê ele não vai deixar de fumar. Toda pessoa que precisa começar exercícios físicos porque está com a pressão alta ou teve uma ameaça de ataque cardíaco ou sei lá o quê, prefere que diante dele esteja falando uma pessoa claramente sedentária, fora de forma, para que ele tenha uma desculpa do porquê não está fazendo isso. Todos nós, quando éramos ou quando ainda somos filhos, gostamos de quando nosso pai e nossa mãe chamam a nossa atenção e a gente fica colecionando na cabeça lá, né, no cantinho, todas as coisas erradas que nossos pais já fizeram ou fazem, para usarmos de argumentos dizendo assim, ele também não faz. O ponto aqui, meus irmãos, é que nada disso funciona com Jesus. Do ponto de vista da nossa desobediência, ele é o pior mestre que nós poderíamos ter. Porque não apenas ele ensina com perfeição, mas ele viveu com tal perfeição.
E Ele elimina absolutamente todas as nossas desculpas. Semana que vem nós vamos continuar os últimos pontos aí da nossa primeira lição. Vamos sempre seguir o mesmo padrão que fizemos da matéria anterior, buscando, no mínimo, cada lição dividir entre 2 domingos. Se você ainda não pegou o seu material, pegue lá na livraria, estude novamente ou pela primeira vez a lição número 1. E semana que vem a gente continua para nós terminarmos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos porque absolutamente todas as pessoas que não são cristãos seguem mestres falsos e falhos. Mestres que em seus ensinos podem ser facilmente questionados. Primeiro, porque não ensinam baseado na verdade, e segundo, porque eles mesmos não são a verdade. Mas nós agradecemos, Senhor, porque a nossa desobediência é atrapalhada pelo conteúdo e pelo veículo de onde vem a nossa verdade, daquele que é a própria verdade. Obrigado, Deus, porque estudar o ensino do Senhor Jesus, diretamente ou através dos seus apóstolos, é para nós segurança, rocha onde podemos construir a nossa casa. Porque é a verdade absoluta e a verdade que transforma as nossas vidas, é a verdade que dá segurança às nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, uma tarde de descanso, que possamos à noite voltar para novamente ouvir a Tua palavra e aprender mais de Ti. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.